E a gente traz muito isso à tona dentro da Conta Clube. Essa comunicação com a contabilidade, com o jurídico no seu dia a dia para tomar as decisões corretas. Comunicação é muito importante. Na Conta Clube a gente gosta muito de ouvir a opinião, a visão de cada cliente, sabe? Buscou a Conta Clube para criar sua orientação. Então por isso você precisa ter a estrutura da sua empresa. Você que quer uma contabilidade diferenciada, não adianta discutir, vem para a Conta Clube. Está no ar mais um Conta Clube Cast, o seu podcast que fala sobre gestão de negócios e empreendedorismo. Porque a gente sabe que empreender é um ato de coragem. E hoje, pessoal, eu estou aqui com esses ilustres convidados, que é o Alex, nosso gestor de RH, e também a nossa grande parceira, nossa advogada trabalhista, a doutora Laura. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada Douglas pelo convite por estar hoje aqui. É uma honra aqui a nossa parceria com a Conta Clube, essa contabilidade nota 1000, né? Então, muito bom ter essa parceria, com certeza. Obrigada pelo convite de hoje. Muito bom a gente estar aqui hoje falando desses assuntos muito importantes, né, Laura? Eu acho que são assuntos muito relevantes para o dia a dia do empresário. E como tema de hoje, a gente vai falar muito sobre o direito do trabalho. Laura, eu queria ouvir de você um pouquinho sobre a sua história e também entender de tantas áreas do direito o que te motivou a escolher justamente o direito do trabalho. Olha, Douglas, essa é uma boa pergunta, né? Porque eu já tenho aí 13 anos de formação, assim que eu finalizei a faculdade, já comecei a trabalhar, já passei na OAB, comecei a trabalhar. E vou ser bem sincera, não gostava muito de direito do trabalho na faculdade, não. O direito do trabalho me escolheu. Assim que eu comecei a atuar, já consegui um emprego num escritório voltado para essa área. E a partir daí fui gostando muito, me especializei na área, tenho pós-graduação, outros cursos na área. E hoje é uma atuação que eu gosto muito porque a gente vivencia o dia a dia de todo mundo. Ou você está vivenciando o dia a dia do empresário ou do funcionário. É uma história, né, que está na vida de todos. É uma base para a família, né, que é o trabalho. Então, eu gosto muito porque a gente ajuda muito as empresas no dia a dia a se desenvolver e é um diferencial com certeza. Legal. Você falou em desenvolvimento e a gente traz muito isso à tona dentro da Conta Clube. E um dos pontos, cuidados que a gente traz principalmente para os empreendedores que estão começando, e a gente está nesse tema de direito do trabalho, é justamente no processo de recrutamento e seleção, na contratação de um novo colaborador. Eu queria que você falasse um pouquinho, para quem está de casa, como é que os cuidados que você enxerga na hora de contratar um colaborador. Olha, eu acho que o essencial para o empreendedor é não usar o coração nessa hora. Porque a gente vê muitos empresários contratando ali, vou contratar um tio, vou contratar um sobrinho. E é uma contratação que depois, se você quiser mandar embora, é complicado. E também não tentar dar aquele jeitinho brasileiro, né? Não vou assinar carteira porque ele está recebendo um seguro-desemprego e com isso eu vou ajudar ele. Isso vai dar problema lá na frente. Então, o empresário, ele está ali para organizar a sua empresa. Então, desde o momento da contratação, você tem que fazer um processo seletivo de forma ali pensada, correta, sem pressa. Porque uma má contratação vai gerar um custo muito maior lá na frente, né? E para isso, eu acho que precisa de uma contabilidade aí com RH também, com muitas dicas de contratação, né, Alex? Vou aproveitar o gancho pro Alex, né, para poder saber como é que tá o nosso fluxo dentro da Conta Clube de recrutamento e seleção, para contratar um colaborador. Quais dicas que você traz pra gente aí? Como é que funciona o nosso fluxo? Pois é, a Laura falou muito bem e esse é um tema muito importante, né, a admissão, porque é onde tudo começa também, né? E aqui na Conta Clube a gente tem bem definido esse fluxo inicial, porque a gente entende que a admissão de um empregado é onde tudo começa. Na Conta Clube a gente entende que esse fluxo se inicia antes do empregado começar na empresa, porque depois que ele começa, já começou. Então, a gente tem todos os cuidados numa análise documental do empregado que está iniciando, a gente faz os devidos enquadramentos, que é muito importante, porque muitas das vezes o empreendedor, o empresário, ele não avisa a contabilidade, não avisa o departamento pessoal e esse empregado inicia ali seu trabalho, sua atividade. Com aquele jeitinho brasileiro que a gente falou aqui, que não, é só um teste, está ficando só um pouquinho, daqui a pouco eu analiso, a gente efetiva. E, na verdade, quando o empregado ele inicia suas atividades, já configura, né, Laura, o vínculo empregatício. E aí fica com aqueles problemas ali embaixo do tapete que depois vai aparecer. Então, por isso é muito importante esse fluxo bem definido
no departamento pessoal, senão a coisa desanda no futuro, né? Você trouxe um ponto, Alex, bacana, porque no processo de recrutamento e seleção é muito comum as pessoas, não, eu vou contratar como PJ, ou não, vai ser como CLT. E aí há-se muita dúvida como contratar, como PJ, como CLT. Eu queria muito te ouvir, Laura, porque eu acredito que essa seja uma dúvida muito comum. O que define assim na hora de contratar, como CLT ou como PJ? Fala um pouquinho pra gente. A gente precisa estar atento no modo de contratação, qual vai ser a função daquele funcionário ou daquele prestador de serviço, porque a gente vê muita coisa na internet, né, hoje em dia, não, contrata PJ, é fácil, é prático, mas uma má contratação de PJ pode virar um processo trabalhista de vínculo lá na frente de 30, 40 mil reais. Então imagina um pequeno empresário com processo de 30, 40 mil reais, isso vai quebrar o caixa da empresa. Então a gente precisa pensar no seguinte, é um funcionário que você precisa que esteja todos os dias na empresa, vai bater ponto, vai receber ordens, SLT. Porque a gente tem os requisitos do vínculo de emprego, que é a pessoalidade, onerosidade, a subordinação, que é um ponto muito importante. Então, se você tem esses requisitos, CLT, é o que eu sempre falo assim, é a pessoa que tem que estar ali dentro da sua empresa, todos os dias, batendo ponto, CLT. Você vai conseguir organizar melhor esse contrato com esse funcionário, cobrar dele o que ele precisa fazer e pronto. PJ, como vai ser o PJ? O PJ você tem que pensar naquela pessoa que tem uma independência, que ele pode fazer o serviço dele. Então, muitas das vezes, empresas da área de tecnologia, tem muita contratação PJ. Por quê? Normalmente você contrata ele para fazer um projeto. Vou fechar com esse especialista um projeto. Ele vai entregar aquele projeto e pronto, acabou o vínculo. Então, ele vai trabalhar da casa dele, ele vai entregar o projeto, não vai ter subordinação, não vai ter horário. E com isso, você consegue ter essa relação com esse PJ. Lembrando, contratação de PJ precisa ter um contrato formalizado da prestação de serviço entre as partes e ele tem que ter realmente CNPJ, um MEI ali para emitir as notas para você. Então, a gente tem que sempre pensar, é o funcionário que eu tenho que ter ali no dia a dia da minha empresa? CLT. É um projeto da área de tecnologia, da área de marketing, a gente vê muito essa contratação PJ. Mas o PJ ele tem que ter essa independência, poder trabalhar para outras empresas, poder fazer o horário dele, se ele quiser trabalhar de madrugada, de manhã, de tarde, ele vai ter essa liberdade. No final, o que ele precisa entregar? É a demanda que você contratou ele para realizar. Então, a gente precisa pensar sempre nessa distinção também. Perfeito, você trouxe esses pontos assim da necessidade da formalização, seja como CLT ou até como PJ, né, os cuidados que você tem que ter. Veio aqui em mente que a gente, hoje, na Conta Clube, a gente tem muito cliente que é salão de beleza. Sim. E existe uma lei específica para esse segmento, que é a lei do salão parceiro. Mas é muito comum o empresário do salão de beleza ele contratar o MEI, mas sem a devida formalização. E esse é um ponto crucial. Porque o MEI que você contrata ali para prestar serviço para você, se ele não tiver devidamente homologado no sindicato, pode sim ser configurado como um CLT. E amanhã ou depois é uma dor de cabeça que esse empresário tem, porque simplesmente ele não formalizou a coisa, não tem uma contabilidade que orientou devidamente. Isso faz muita diferença para níveis, inclusive financeiro, é claro. Por isso que assim, na Conta Clube a gente tem todo um treinamento sobre essa lei, todo um cuidado para poder orientar o empresário a fazer a coisa da maneira certa, para inclusive blindá-lo, né? Protegê-lo. Então, Douglas, você trouxe um ponto muito importante sobre PJ e CLT, e eu queria fazer um link aqui que eu pensei sobre contratação de estagiários, né, de estágio. Depois também queria ouvir a opinião da Laura, mas eu acho muito importante falar sobre os estagiários, porque muitas das vezes, né, Laura, o empreendedor ele pensa, vou contratar estagiários ou uma quantidade de estagiários, porque isso diminui o custo da minha folha, diminui o custo da mão de obra, e quando na verdade você tem que ter várias preocupações. E tem lei específica para isso, que é a lei do estágio, que o departamento pessoal tem que ficar muito ligado nisso, por isso que aqui na Conta Clube a gente tem vários treinamentos, a gente conversa muito sobre esses assuntos, porque existem legislações próprias para a área. E essa área de estágio é uma área muito importante. Então, muitas das vezes a empresa contrata estagiários querendo baixar o custo da mão de obra, mas não se atenta que o estagiário precisa estar cursando uma faculdade, um nível técnico,
precisa estar devidamente com a sua matrícula em dia, precisa ter uma supervisão na empresa, isso é muito importante, né, Laura? Senão acaba desconfigurando e futuramente pode vir também a ter um processo trabalhista, né, configurando o CLT, não é isso, Laura? Não, com certeza, porque o empresário contratar um estagiário sem a devido vínculo ali com a faculdade, com o curso técnico, tem toda a formalização, né, que a gente traz ali dentro da lei. Você vai colocar aquele estagiário ali para trabalhar, o que a gente vê acontecer às vezes ele acabou já a faculdade, acabou o curso e continua naquele estágio. Não pode. Acabou o curso, acabou o estágio. Então, esses pontos, estagiário, fica aqui, faz uma hora extra. Tem a questão de horário, né, Laura? A carga horária, tudo sim, direitinho. Sim. Então, o estagiário é muito bom para a empresa, importante também para essa pessoa que está se desenvolvendo, né, o estágio, mas tem as regras. O horário, a forma de você lidar com esse estagiário. Então, o empresário utilizando isso de forma correta é muito bom para o desenvolvimento da empresa dele, esse estagiário também. Bacana. A gente está falando muito aqui sobre admissão, processo de admissão, os cuidados que se tem que ter, mas eu também queria ouvir de você, Laura, quais os principais erros que os empreendedores cometem assim nessa relação com o seu colaborador? Eu acho que é a falta de formalização correta, porque a gente precisa, desde o início, trazer um contrato de trabalho ali específico e detalhado para cada função. Às vezes o empresário pensa, poxa, eu tenho uma loja pequena, né? Eu tenho uma lojinha aqui pequena de roupa, eu vou precisar contratar um vendedor, um caixa, uma pessoa para o estoque? Não. Você vai contratar aquele funcionário, ele vai fazer todas essas atividades. Mas você precisa acordar com ele isso desde o início. Então, onde é que você vai botar que está tudo acordado isso com ele desde o início? No contrato de trabalho. Então, por isso é importante o contrato de trabalho detalhado, o controle da jornada de trabalho. Então, ter uma folha de ponto, controle de ponto organizado, ou a compensação, se você for ter um banco de horas, ter um banco de horas também organizado. Então, eu acho que é essa organização desde o início. Não sair contratando e depois verificar como vai ficar. Não, você tem que arrumar a casa da empresa, né? Arrumar a casa ali para fazer essa contratação de forma correta. Então, um contrato de trabalho bem detalhado, folha de ponto bem organizada e ter também um regulamento interno na empresa. O que é o regulamento interno? É as regras da empresa. Então, poxa, eu tenho um funcionário aqui que fica mexendo muito no celular, chega atrasado. Tá, mas ele sabe quais são as regras da sua empresa? Não sabe, porque você não tem as regras da empresa. Então, o regulamento interno, você vai colocar ali, se aquele funcionário precisa usar uniforme, pode usar celular ou não pode, o que ele precisa fazer no dia a dia. Você precisa trazer as regras para cobrar do funcionário depois. Você trouxe vários pontos e um que me chamou muito a atenção, lá na que eu vejo se repetir, é a questão do ponto, né? O que acontece? Tem muita gente que pega aquela folha de ponto e coloca aquele horário britânico. Eu entrei 8 horas, saí às 6. Aí coloca ali todo dia o horário exato de 8 às 6 e por aí vai. E um erro gigante nisso, porque ninguém chega todo santo dia às 8 horas e sai naquele mesmo exato horário. Acaba tirando todo o cuidado que se deveria ter. E por muitas das vezes a gente orienta lá na Conta Clube que o empresário tenha sim um controle de ponto real, né? Se possível com um sistema de ponto, porque ali traz uma verdade, uma maior força ali no sentido de controle, de cuidado, e é uma maneira de você como empresário também se proteger. Sim. Ter toda hora ali com todo o cuidado, devido cuidado, para você evitar qualquer dano trabalhista futuro. Não, com certeza, porque com a folha de ponto detalhada, ele não vai poder alegar depois que fazia hora extra, não fazia. Essa folha de ponto, que traz esse horário britânico, realmente não serve para nada. Porque o juiz vai ver que ninguém chega às 8 horas, sai 6 horas todo dia. Então, a folha de ponto tem que demonstrar a real jornada do funcionário. Chegou 7h40, bota 7h40. Saiu 5 e pouquinho, saiu 5 e pouquinho. O horário do intervalo também entre a jornada é importante colocar. Claro, dependendo de algumas convenções coletivas, tem uma abertura maior em relação à marcação do horário de intervalo, mas o que a gente sempre precisa pensar, o empresário precisa se organizar. Ele precisa ter o documento ali, caso o juiz pergunte, tem um processo lá na frente, qual era o horário dele? Está aqui, o documento está aqui. Então, poxa, mas eu não sou obrigada a ter folha de ponto porque eu tenho 5 funcionários.
Então, não tem uma obrigação na lei de ter uma folha de ponto, porque é a partir de 20 funcionários. Tá, mas se ele entrar com o processo amanhã, como que você vai provar qual era o horário dele? Então, é simples, uma folhinha ali que a pessoa vai chegar, vai marcar o horário. Então, é uma organização para a sua empresa, uma segurança para você como empresário, que não custa nada no dia a dia. Tem os sistemas, é claro que o sistema é muito melhor, mas a folha de ponto também, uma folha de ponto bem feita, Sim. é super válida. Eu acho que essa organização é um ponto fundamental nesses maiores erros que o empresário comete hoje em dia, né? Porque uma organização de documentos, uma organização de processos, fluxos, isso evita problemas futuros. Eu acho que um ponto muito importante também é o empresário, ele não vê o funcionário como um custo. Eu acho que isso é um erro também muito comum nesse processo todo de lidar com o empregado, que é ele vê o empregado como um custo. E, na verdade, ele deveria ver esse empregado como um investimento. Eu costumo até dizer que esse nome, recursos humanos, né, é um nome muito interessante, porque, na verdade, recursos você usa. E o ser humano, na verdade, você ama, você dá atenção, você investe. Então, quando o empresário começa a olhar para o empregado como um custo, isso vira um problema na relação também e comete erros que você desorganiza toda a cadeia aí de relação do empregado e empregador. Legal. A gente falou agora sobre relação de empregado e empregador e usando um pouco da experiência que eu vejo lá na Conta Clube, às vezes você vê uma empresa que está toda certinha, mas por uma má relação entre o empregado e o empregador, esse colaborador ele faz de tudo, o empregado faz de tudo para poder processar, porque basicamente a relação entre eles não estava boa. Assim como eu vejo também o sentido contrário, o empregado que teria até direito de buscar na justiça ali por algum problema, desafio dentro da empresa, mas ele não faz porque ele tem uma relação tão boa com o empregador, desculpa, que ele fala, não, esse empregador foi tão bom para mim, a relação era tão boa, tão fluida, que eu não vejo sentido em processá-lo. Isso acontece, você enxerga isso também com a sua experiência, doutora? Enxergo, porque acontece muito a falta de feedback, a falta ali, às vezes, na rescisão do contrato, do empresário conversar com aquele funcionário, o que aconteceu, ou no dia a dia mesmo, ir dando feedbacks do que não está funcionando, do que está funcionando, o que não está funcionando. E eu já ouvi também de uma juíza mesmo falando, que numa palestra ela falou, olha, a gente vê muito o funcionário chegar lá na hora da audiência e ele quer falar, ele quer desabafar. Então, o que ele não falou lá, na época do contrato de trabalho, o que aconteceu, ele quer chegar na hora da audiência e quer desabafar. Às vezes ele só entrou com o processo para aquilo, às vezes ele não quer nem o direito dele, mas ele quer expor o que aconteceu com ele. Então, essa boa cultura, né, o que a gente está falando aqui, uma cultura organizacional na empresa, é essencial. Ter uma base com as normas, com as regras, que aí o empresário ele vai conseguir ter essa relação com o funcionário de forma amigável e respeitosa, porque não pode ultrapassar também o limite. Você é um empregador, você também não pode ultrapassar muito, senão às vezes confunde, né? Sim. Então tem que ter aquele respeito entre as partes e com isso você vai ter uma boa relação ali, com certeza, com o funcionário. Alex, como RH, que dica que você dá aí para a gente manter uma boa relação, empregado, empregador? Queria te ouvir um pouquinho da tua visão sobre o tema. Então, é muito importante esse ponto, porque a Laura até falou no início que é importante ter regras claras. Comunicação é muito importante. Inclusive, na Conta Clube a gente fala muito e temos treinamentos sobre comunicação assertiva, porque não basta somente você falar esperando que o outro entenda o que ele quiser entender. Então, quando você tem regras claras, você se comunica bem com o teu empregado, isso diminui muito os riscos de problema. E outra questão se você vê o funcionário também só como apenas um número na folha de pagamento, né, Laura? Eu tenho 5, 6, tenho 10, 15, tenho 100 empregados. São apenas números para você? Na verdade, você é o seguinte, você é uma pessoa, eu sempre costumo dizer que você é uma pessoa, o seu empregado é uma pessoa, o seu cliente é uma pessoa. Então, no final das contas, você precisa entender muito de pessoas. Você tem que ser fera em pessoas. Então, para você manter uma boa relação com o teu empregado, você precisa entender, e como a Laura também comentou, ouvi-lo, né? Ouvir, ter essa escuta ativa é muito importante. Eu acho que esse é o caminho. E você trouxe a ideia dos treinamentos, que a gente implementou muito na Conta Clube, os treinamentos internos.
A gente, de tempos em tempos, durante o ano, a gente realiza vários treinamentos para os nossos colaboradores. A gente ali explica um pouco sobre os fluxos e, muitas das vezes, sobre fluxos de pessoas que não são daquela área. Então, por exemplo, dentro da Conta Clube, a gente tem um setor de departamento pessoal, a gente tem um setor de legalização, tem um setor contábil. Mas é importante que a pessoa de um determinado setor, ela explique um pouco sobre como é que funciona o fluxo dela. Porque, às vezes, a outra pessoa que faz link, que tem algum tipo de processo de demanda para esse determinado setor, entenda como funciona para a gente entender que uma empresa ela é um mecanismo vivo. A gente precisa entender o que o meu trabalho influencia no do outro. Isso faz muita diferença. A gente percebeu um ganho de produtividade dentro da Conta Clube quando a gente, como time, começou a entender o trabalho do outro, o desafio do outro, a entrega do outro. O resultado da empresa como um todo melhorou. E a gente tenta trazer um pouco dessa mecânica que a gente trabalha dentro da Conta Clube para os nossos clientes. Por isso que recentemente a gente fez essa live com o Alex, com a doutora Laura, falando sobre os cuidados, sobre comunicação assertiva, que o empresário tem que ter para com o seu empregado. Porque a gente não pode limitar esse conhecimento dentro da Conta Clube. Eu quero mais que o meu cliente entenda, aprenda e se desenvolva, porque eu gosto sempre de repetir, né? Quanto mais o meu cliente cresce, eu, contador, cresço com ele. Também aproveitando esse gancho de treinamento, comunicação que a gente está falando aqui, acho que alguns pontos também muito importantes são alguns erros que a gente acaba encontrando no departamento pessoal, que inclusive tem alguns casos específicos que eu queria comentar aqui e de repente trocar uma ideia aqui com você, que recentemente a gente pegou uma empresa que veio de outra contabilidade e acho que por questão de comunicação e tudo mais, o fluxo também, a organização da própria empresa e da contabilidade às vezes, por não ter essa organização, quando a gente foi fazer uma análise prévia, porque na Conta Clube a gente faz assim, quando a gente recebe um cliente, a gente faz uma análise prévia de todos os setores, o departamento pessoal não é diferente, a gente faz uma análise e um checklist e a gente acabou encontrando vários erros no e-social de cadastro e a empresa falou para a gente, olha, nós temos 10 funcionários na folha de pagamento. E aí quando a gente foi fazer uma análise prévia, no e-social tinham 25 pessoas ativas. É complicado isso, né, Laura? Porque se não tiver uma organização e tudo mais... Mas o que eu queria falar com você é sobre um caso bem interessante, que uma empresa que a gente também pegou para a gente começar a fazer a folha, o cliente falou para a gente que fazia pagamentos de comissões, vale transporte e tal, em mãos, em espécie. O que você acha dessa prática, Laura? É uma prática bem complicada, né? Porque a gente fala assim, quem paga errado paga 2 vezes no final. Porque, não, vou dar um jeitinho, vou pagar por fora. Ou às vezes até o próprio funcionário pede mesmo, não, eu não uso ônibus, eu vou vir de Uber, eu vou vir de... Então, eu quero receber em dinheiro porque para mim vai facilitar. Tá, gente? A gente tem que pensar lá na frente, né? O empresário precisa pensar lá na frente. Naquele momento tá ótimo para o funcionário, mas depois pode acontecer alguma coisa. Então, precisa ser tudo dentro do contra-cheque. Se for comissão dentro do contra-cheque, for pagar prêmio tem uma forma de ser pago, tem uma forma de organizar esse pagamento desse prêmio também, para não ter tributação dentro do contra-cheque. Então, a gente tem que montar as regras ali do pagamento desse prêmio. Pagamento por fora não é bom para o empresário. Naquele momento, o funcionário vai aceitar, mas lá na frente ele pode cobrar isso. Não, mas eu pago em mãos. Eu pago em mãos, ele não vai ter prova que recebia esse valor por fora. Sim. Tá, aí ele chama um colega que também recebia esse valor por fora, né? E foi mandado embora uns 6 meses antes dele e vai ser testemunha dele. Então, vai ser a palavra deles contra a palavra da empresa. E a gente sabe que hoje em dia todo mundo filma, tira foto. Então, é o mais comum agora a gente verificar também dentro dos processos essa utilização de filmagem, de foto. E o erro maior ainda é quando o empresário ainda paga por fora e ainda paga no Pix. Então, ele já está fazendo a prova contra ele mesmo ali,
Porque o Pix, o funcionário junta ali o extrato e pronto, já está aprovado. Então, é um valor que você vai economizar naquele momento, mas depois lá na frente pode ter um problema bem maior. Porque isso vai refletir nas horas extras, vai refletir no 13º, em todas as verbas que esse funcionário recebeu. Então, a gente precisa aí ajustar a casa desde o início. Falando de contratação, Alex, a gente estava conversando outro dia, né? A gente tem uma troca muito grande com o pessoal da Conta Clube, né? Graças a Deus. Essa parceria no dia a dia mesmo, não é somente aqui no podcast, não, no dia a dia a gente está sempre conversando. E teve uma situação de uma empresa, outro dia que a gente estava conversando, que o empresário contratou a pessoa para começar, olha, fez todo o processo seletivo, fez o fluxo certinho da Conta Clube, mandou ali toda a documentação para a Conta Clube fez o cadastro no E-Social, e quando era para a pessoa começar, a pessoa não apareceu. Então o empresário ligou para o RH da Conta Clube, olha, gente, chamei ela aqui para iniciar, ela falou que ia fazer um bico hoje em outra empresa e não pode vir, eu não quero mais, né? Essa pessoa, como eu vou continuar com uma pessoa que no primeiro dia já está faltando? Já tá, assim. Então, ele logo buscou a Conta Clube para ter essa orientação. Ele não fez o que ele pensou que teria que fazer ali de cabeça. Então, esse foi o ponto-chave. Por quê? A partir do momento que ele buscou a Conta Clube para essa orientação, a gente passou a orientação para ele o seguinte, olha, não deixa ela trabalhar de jeito nenhum. Porque a partir do momento que efetivamente ela trabalhar, vai iniciar o contrato dela de trabalho. Então, enquanto ela não começou ainda, a gente consegue tirar o cadastro dela do E-Social, reverter essa contratação. Mas se ele deixasse ela trabalhar ali um dia só, aí não teria como, teria que ter todos os contratos do período de experiência. Então, é super importante essa comunicação. O empresário tem que ter essa comunicação com a contabilidade, com o jurídico, no seu dia a dia, para tomar as decisões corretas. Acho legal você trazer isso à tona, porque na Conta Clube a gente gosta muito de ouvir a opinião, a visão de cada cliente, sabe? Porque é uma maneira também de a gente evoluir como escritório contábil. Nesse sentido, uma demanda que o pessoal sempre traz, que eu acredito que não seja a única da Conta Clube, é justamente dúvidas no âmbito trabalhista. E ter você, assim, como parceira nossa, como uma advogada parceira dentro da Conta Clube faz muita diferença, porque a gente, na Conta Clube, a gente atua como contadores. E eu vejo no mercado também muito contador entrando em áreas que não lhe pertencem, sendo bem direto. E falar para um cliente, falar, olha, realmente, essa parte tem que ter um cuidado mais jurídico da coisa, porque a orientação que eu vier a te dar, eu já tenho que pensar num futuro, um possível processo trabalhista. Então, um advogado que está no dia a dia, está na rotina, sabe como é que funciona esse fluxo, essa mecânica, vai fazer diferença. Por isso que a gente está sempre ali te orientando, passando referências, na verdade, para ti, orientando os nossos clientes, porque essa orientação jurídica ela é fundamental, do começo, meio e fim, assim. Sim. E aí eu queria também te ouvir, Laura, dentro dessas orientações que a gente está dando, o que você enxerga que são orientações fundamentais que você traria para os empresários, para os clientes da Conta Clube? Sei que a gente já fez palestras, a gente vai ter muito mais em 2026, mas eu queria te ouvir um pouco mais desses cuidados e orientações que você possa trazer para os nossos clientes e quem está aí nos assistindo. Eu entendo que o empresário ele tem o poder diretivo da empresa dele. Então, a gente escuta muitas vezes empresários falando, mas a justiça do trabalho só beneficia o empregado, é tudo para o empregado, não tem nada para o empregador, para o empresário. E não é assim que funciona. A justiça já passou por muitas mudanças, né? Antigamente, poderia até ser dessa forma, mas hoje em dia os juízes já conseguem visualizar isso, a gente já tem aí muita informação. Então o empresário precisa pensar o seguinte, eu tenho o poder diretivo da minha empresa, então eu preciso trazer as regras para a minha empresa. O que eu sempre escuto muito é, não vou aplicar justa causa, porque justa causa é sempre revertida na Justiça do Trabalho. E não é assim que funciona. Uma justa causa bem fundamentada, bem aplicada, acompanhada, você não vai ter essa reversão. Então, por isso, você precisa ter a estrutura da sua empresa. Né? O que a gente estava falando aqui, documentação organizada, folha de ponto, contratos de trabalho, regulamento interno da empresa, treinamento constante com esses funcionários. A gente tem a nova NR1 agora também, que traz a parte da saúde mental dos funcionários. A gente precisa olhar para isso também, essa adequação da empresa nesse sentido. Então, é essa base. O empresário precisa pensar ali,
olha, eu tenho aqui o poder dentro da minha empresa, eu preciso aplicar as regras, trazer essa cultura no dia a dia para que meus funcionários me sigam. Porque não adianta nada você querer aplicar uma cultura para os seus funcionários e você fazer de uma forma totalmente errada. Então, né, o exemplo vem de cima. Então, o empresário, para ir bem, ter um 2026 aí que vai ser um diferencial com certeza, é isso, trazer as regras, trazer o poder diretivo dele aí para os seus funcionários. Alex, eu queria ouvir de você aí, como nosso RH Conta Clube, um pouco das suas orientações para quem está de casa aí nos assistindo, falar um pouco das dicas que você traz aí para uma boa relação, bom cuidado e que a empresa possa crescer junto com os seus investimentos que é a sua equipe. Então, eu acho muito importante a empresa não andar sozinha. Eu sempre digo, ninguém caminha sozinho, né? Então, assim, o empresário, a empresa, é muito importante essa comunicação com o setor contábil. A sua contabilidade faz um papel muito importante. Enquanto você se preocupa ou pode se preocupar com o seu negócio, estruturar o seu negócio, trabalhar melhor a gestão dos funcionários, você tem que ter uma parceria, tem que ter uma contabilidade parceira como a Conta Clube. E por isso, em 2026, a gente vai ter muito treinamento, mais treinamentos práticos. Tem muita coisa nova em 2026, né, Laura? Muita atualização na legislação, tem a reforma tributária, tem a questão da nova DIRF também, tem muita novidade em 2026. E se a empresa não tiver um apoio, uma parceria boa de uma contabilidade que estruture todo o negócio, a coisa pode desandar em 2026. Então, a dica que eu dou principal é: tenha parceiros, nunca ande sozinho. E a gente estava falando sobre alguns casos específicos do departamento pessoal. Por exemplo, na nova DIRF, se você não se atentar, se o teu departamento pessoal não se atentar com as rúbricas, você vai ter vários problemas. Teu funcionário, a empresa, o pessoal vai cair na malha fina, por exemplo. Isso é só um exemplo do que vai acontecer em 2026 de novidade, tópicos novos aí, quentinhos, que se você não tiver uma contabilidade parceira, a coisa não vai andar. Então, nunca ande sozinho. Essa é a melhor dica para 2026. Bacana. Dica que eu trago aqui como experiência na Conta Clube, através de consultoria, de gestão empresarial que a gente realiza, é que um caso concreto que a gente desenvolveu com o cliente foi que cheguei nessa empresa, numa determinada empresa, e o dono da empresa falou: Douglas, desculpa, mas a minha equipe é muito ruim. Minha equipe não anda, o pessoal não entrega, não tá legal, tá muito ruim. Generalizou mesmo que toda a equipe dele não é boa. Aí eu fui, chamei ele no canto e: desculpa te falar uma coisa, se a sua equipe não está boa, é porque você, como líder, está falhando. Porque uma equipe, pessoal, ela é reflexo de um líder. Então, se um líder não está muito bacana, é porque, desculpa, vai impactar toda a empresa. Então, é muito cômodo falar que toda a equipe está ruim e você é o melhor líder do mundo. Não é. Desculpa a sinceridade. Eu gosto de usar como analogia muito a ideia da Super Nanny, né? A Super Nanny, o programa de televisão que ela ia na casa dos pais reclamando, falando: meu filho é bagunceiro, meu filho fala muito palavrão, meu filho faz isso e aquilo. A Super Nanny, ela ia ali, observava aquela casa, aquela família, e ela ficava só acompanhando, analisando e por aí vai. Mas ela não ia ali para educar os filhos, ela ia ali para educar os pais. Ela falando: tá vendo seu filho falando palavrão tão novo? Pois é, pai, você fala muito palavrão dentro de casa. Tá vendo a bagunça que a sua filha tá fazendo? Pois é, mãe, tá vendo a bagunça que tá aqui no lar, você, seu marido, deixando tudo aí de uma maneira não organizada? Isso acaba refletindo na educação das crianças. E numa empresa isso não é diferente. Quando um líder não se educa, desculpa, vai refletir em toda a equipe. Pessoal, quero muito agradecer esse bate-papo, foi muito fluido, foi muito bacana. Doutora Laura, em especial, quero te presentear aqui, tá? Com o bonezinho da Conta Clube. Obrigado. Muito obrigada, adorei. Obrigada pelo presente. Bacana, por mais momentos como esse, a gente vai repetir aqui outras lives sobre outros temas, porque tem muita coisa, muita mudança em 2026, e é claro que a Conta Clube está acompanhando, está antenada para ajudar você, cliente Conta Clube e empresários. Olha, você que quer uma contabilidade diferenciada, não adianta discutir, vem para a Conta Clube. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado, pessoal.